O restaurante Estrela do Mar era o epítome da elegância em São Paulo. Suas paredes de vidro refletiam as luzes da cidade, criando uma atmosfera de exclusividade que atraía a nata da sociedade paulistana. Naquela noite de novembro, o local estava particularmente agitado, com o burburinho das conversas e o tilintar dos talheres preenchendo o ar. Em uma mesa estrategicamente posicionada, Ricardo Mendes, um homem de 55 anos, cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ajustava discretamente sua gravata de seda. Seu rosto, marcado por anos de decisões difíceis e noites sem dormir, exibia uma expressão de concentração absoluta. À sua frente, uma pasta de couro continha documentos que representavam o ápice de sua carreira. Um acordo multimilionário que consolidaria seu império empresarial. Ricardo olhou para seu Rolex, um hábito involuntário adquirido ao longo dos anos. Cada minuto era precioso. Cada segundo uma oportunidade de fechar um novo negócio. Ele mal tocara em seu prato de salmão grelhado, sua mente focada no encontro iminente com os investidores. Senhor Mendes, mais um pouco de vinho? Perguntou o sommelier, interrompendo seus pensamentos. Ricardo fez um gesto breve de negação. Não, obrigado. Preciso manter a mente clara esta noite. O sommelier assentiu respeitosamente e se afastou. Ricardo voltou sua atenção para os papéis à sua frente, revisando mentalmente cada detalhe do acordo. Foi então que algo incomum aconteceu, algo que, em seus 30 anos de carreira, nunca havia ocorrido. Ele se distraiu. A porta do restaurante se abriu, e por ela entrou uma mulher que Ricardo não via há 25 anos. Mariana Silva, aos 50 anos, ainda mantinha a mesma postura elegante e o olhar determinado que o havia cativado tantos anos atrás. Seus cabelos castanhos, agora com alguns fios prateados, emolduravam um rosto que o tempo havia tocado com gentileza. O coração de Ricardo acelerou, uma sensação que ele há muito não experimentava. Seus olhos, treinados para analisar planilhas e contratos, agora não conseguiam se desviar da figura de Mariana. Foi então que ele notou o jovem ao lado dela. O rapaz, aparentando seus 20 e poucos anos, era como um espelho do passado. Ricardo sentiu como se estivesse olhando para si mesmo quando mais jovem. Os mesmos olhos intensos, o mesmo porte atlético, até mesmo o jeito de andar era familiar. A realização o atingiu como um raio. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Os sons do restaurante se tornando um zumbido distante. Ricardo sentiu suas mãos tremerem levemente, algo que não acontecia desde sua primeira negociação importante. Mariana, percebendo sua presença, hesitou por um momento. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, 25 anos de separação, segredos e arrependimentos pareceram se comprimir em um único segundo. O jovem, notando a troca de olhares, franziu o senho. Mãe, está tudo bem? Ele perguntou, sua voz profunda ecoando nos ouvidos de Ricardo. Mariana respirou fundo, uma decisão sendo tomada em silêncio. Sim, Gabriel, está tudo bem. Na verdade, ela fez uma pausa, olhando de Ricardo para o filho. Acho que está na hora de vocês se conhecerem. Ricardo se levantou automaticamente, seus instintos sociais assumindo o controle, enquanto sua mente ainda processava a situação. Ele estendeu a mão, mais por hábito do que por vontade consciente. Ricardo Mendes, ele se apresentou, sua voz mais rouca do que o normal. Gabriel olhou para a mão estendida com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Gabriel Silva, respondeu, apertando a mão de Ricardo com uma força que surpreendeu o empresário. O aperto de mão durou apenas alguns segundos, mas para Ricardo pareceu uma eternidade. Ele sentiu o peso de 2 décadas e meia de ausência naquele simples gesto. Mariana, percebendo a tensão crescente, interveio. Ricardo, podemos conversar em particular por um momento? Ricardo assentiu mecanicamente, lançando um olhar rápido para sua mesa, onde os documentos do acordo milionário aguardavam, esquecidos. Pela primeira vez em sua vida, os negócios não eram sua prioridade. Enquanto se afastavam,
Gabriel os observava com uma expressão indecifrável. Ricardo sentiu o olhar do jovem como um peso em suas costas, carregado de perguntas não feitas e acusações silenciosas. Mariana guiou Ricardo até um canto mais reservado do restaurante. Seu perfume, uma mistura de jasmim e vanila, despertou memórias há muito enterradas. Ricardo se viu lembrando de noites de verão, risos compartilhados e promessas não cumpridas. Eu não planejava isso, Mariana começou, sua voz um misto de nervosismo e determinação, mas acho que o destino tinha outros planos. Ricardo, ainda atordoado, conseguiu apenas murmurar. Ele é... Mariana assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Sim, Ricardo. Gabriel é seu filho. Nosso filho. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele se apoiou na parede, sentindo o mundo girar ao seu redor. 25 anos de foco implacável em sua carreira, de decisões frias e calculistas, agora pareciam vazios diante dessa revelação. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Mariana o encarou, anos de mágoa e resignação refletidos em seus olhos. Você realmente precisa perguntar, Ricardo. Naquela época, sua empresa era sua única prioridade. Não havia espaço para uma família em seus planos. As palavras de Mariana eram dolorosamente verdadeiras. Ricardo se lembrou de incontáveis jantares cancelados, aniversários esquecidos e promessas quebradas. Ele havia construído um império, mas a que custo? Eu teria assumido minhas responsabilidades. Ele argumentou fracamente, mais para si mesmo do que para Mariana. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. Talvez, mas eu não queria que nosso filho fosse apenas mais uma responsabilidade para você, Ricardo. Ele merecia mais do que isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 décadas e meia de escolhas, consequências e caminhos não trilhados. Ricardo olhou de volta para a mesa onde Gabriel estava sentado, observando o jovem que era a prova viva de sua maior falha. "É o que fazemos agora?" Ricardo perguntou, sentindo-se pela primeira vez em anos completamente perdido. Mariana suspirou, seguindo o olhar de Ricardo em direção a Gabriel. "Agora, Ricardo, você tem uma escolha a fazer. Uma escolha que deveria ter feito há 25 anos atrás." Naquele momento, enquanto o burburinho do restaurante continuava ao seu redor, Ricardo Mendes, o magnata dos negócios, o homem que sempre teve todas as respostas, se viu diante da maior encruzilhada de sua vida. O passado que ele havia ignorado por tanto tempo, agora estava diante dele, exigindo ser reconhecido. E assim, no restaurante Estrela do Mar, entre taças de cristal e acordos milionários esquecidos, uma nova história começava a se desenrolar. Uma história de redenção, reconciliação e, talvez, de uma segunda chance que Ricardo nunca imaginou que teria. O ar no restaurante Estrela do Mar parecia mais denso agora, carregado com o peso das revelações recentes. Ricardo Mendes, ainda atordoado pela descoberta de que era pai, retornou à mesa onde Gabriel o aguardava. O jovem, com seus olhos intensos tão semelhantes aos do pai, emanava uma mistura de curiosidade e ressentimento. Mariana seguiu Ricardo, sua postura revelando anos de proteção materna e apreensão pelo que estava por vir. Ela gentilmente tocou o ombro de Gabriel antes de se sentar, um gesto silencioso de apoio e conforto. "Gabriel", começou Mariana, sua voz suave mas firme, "há algo que precisamos te contar." O jovem olhou de sua mãe para Ricardo, uma compreensão sombria começando a se formar em seus olhos. "Eu acho que já entendi", ele disse, sua voz carregada de emoção contida. "Ele é meu pai, não é?" Ricardo, acostumado a controlar situações de alta pressão nos negócios, agora se encontrava sem palavras. Ele assentiu lentamente, sentindo o peso de cada segundo de silêncio que se passava. Por quê? A pergunta de Gabriel era simples, mas carregava o peso de uma vida inteira de ausência. Por que agora? Por que nunca antes? Mariana interveio, sua voz tremendo levemente. "Gabriel, a decisão foi minha. Eu nunca contei ao Ricardo sobre você. Eu pensei que seria melhor assim."
A revelação pareceu atingir Gabriel como um choque elétrico. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão do restaurante. Melhor? Melhor para quem, mãe? Para você? Para ele. Seu olhar se voltou para Ricardo, cheio de acusação. Ou para mim, que cresci sem um pai? Ricardo, sentindo a necessidade de intervir, falou pela primeira vez desde que se sentaram. Gabriel, eu sei que nada do que eu disser agora vai consertar o passado. Mas se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Interrompeu Gabriel, sua voz aumentando de volume. Teria sido diferente? Teria abandonado seus preciosos negócios para ser um pai? Os outros clientes do restaurante começavam a olhar em sua direção, atraídos pela cena que se desenrolava. Ricardo, consciente dos olhares, tentou acalmar a situação. Gabriel, por favor, vamos conversar com calma. Podemos ir para um lugar mais privado. Mas Gabriel não estava disposto a se conter. Anos de perguntas não respondidas, de ausência nas peças escolares, nos jogos de futebol, nas noites de pesadelos, tudo veio à tona naquele momento. Não preciso de privacidade para dizer o que penso, ele declarou, sua voz tremendo de emoção. Você pode ser Ricardo Mendes, o grande empresário, mas para mim, você não é nada além de um estranho que decidiu aparecer 25 anos tarde demais. Mariana se levantou, tentando acalmar o filho. Gabriel, por favor, eu sei que é muito para processar, mas... Não, mãe, ele a interrompeu. Mais suavemente agora. Você não entende. Eu passei a vida inteira me perguntando quem era meu pai, por que ele não estava lá. E agora eu descubro que ele nem sabia que eu existia. Ele se virou para Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E você? O que você tem a dizer? Ricardo sentiu o peso de cada palavra de Gabriel. Cada acusação era como uma facada em seu peito. Lembrando-o de todas as escolhas que havia feito ao longo dos anos, priorizando sempre sua carreira em detrimento de relacionamentos pessoais. Gabriel, ele começou, sua voz mais vulnerável do que jamais havia sido em uma sala de reuniões. Eu sei que nada do que eu disser agora vai apagar 25 anos de ausência. Mas eu quero que você saiba que, se eu soubesse da sua existência, as coisas teriam sido diferentes. Gabriel riu amargamente. Diferentes como? Você teria me dado um quarto na sua mansão? Teria me comprado presentes caros para compensar sua ausência? Ou teria simplesmente me ignorado, como fez com minha mãe? As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele olhou para Mariana, vendo em seus olhos o reflexo de anos de mágoa e decepção. Quantas vezes ele havia cancelado encontros, ignorado chamadas, priorizando sempre o próximo grande negócio. Eu cometi erros, admitiu Ricardo, sua voz baixa, mas firme. Muitos erros, e vou ter que viver com as consequências deles pelo resto da minha vida. Mas, Gabriel, eu quero tentar consertar as coisas. Sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas talvez possamos construir algo a partir de agora. Gabriel olhou para o pai, seus olhos um turbilhão de emoções conflitantes. Por um breve momento, Ricardo viu nele o menino que nunca teve a chance de conhecer, o filho que nunca viu crescer. Não é tão simples assim, disse Gabriel, sua voz agora mais controlada, mas ainda carregada de emoção. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida e esperar que eu o aceite como meu pai. Não funciona assim. Mariana, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Gabriel, eu sei que cometi um erro ao não contar a verdade para você e para Ricardo, mas eu fiz o que achei melhor na época. Eu queria proteger você. Gabriel se voltou para a mãe, seus olhos suavizando ligeiramente. Eu entendo, mãe, mas isso não torna as coisas mais fáceis. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e anos de ausência. Ricardo olhou ao redor, notando que vários clientes ainda os observavam discretamente. O acordo milionário que o trouxera ao restaurante parecia agora insignificante diante da magnitude do que estava acontecendo. Talvez, Ricardo começou hesitante, possamos continuar esta conversa em um lugar mais privado. Meu apartamento não fica longe daqui. Gabriel olhou para o pai com desconfiança, mas foi Mariana quem respondeu.
Acho que isso seria uma boa ideia. Todos nós precisamos conversar com calma, longe de olhares curiosos. Relutantemente, Gabriel assentiu. Tudo bem, mas não pense que isso muda alguma coisa. Eu ainda tenho muito a dizer. Enquanto se preparavam para sair do restaurante, Ricardo fez um gesto para o garçom, pedindo a conta. Seus olhos caíram sobre a pasta de couro em sua mesa, lembrando-o do acordo que agora parecia tão distante e sem importância. Pegando a pasta, ele sentiu o peso não apenas dos documentos, mas de todas as decisões que o levaram até aquele momento. Enquanto seguia Mariana e Gabriel para fora do restaurante, Ricardo Mendes, o homem que sempre teve todas as respostas, se viu navegando em águas desconhecidas. O caminho para a redenção, ele percebeu, seria longo e difícil. Mas pela primeira vez em muitos anos, Ricardo sentiu que estava prestes a embarcar na jornada mais importante de sua vida. Uma jornada que não envolvia contratos ou fusões, mas sim o desafio de reconquistar a confiança e o amor de uma família que ele nem sabia que tinha. Enquanto a noite de São Paulo os envolvia, os três, pai, mãe e filho, caminhavam em direção a um futuro incerto, cada um carregando suas próprias esperanças, medos e expectativas. O que aconteceria a seguir era um mistério, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. O apartamento de Ricardo Mendes era um reflexo de sua personalidade. Impecavelmente organizado, decorado com peças de arte modernas e mobília de design, cada elemento cuidadosamente escolhido para impressionar. Mas naquela noite, enquanto ele abria a porta para Mariana e Gabriel, o luxo ao seu redor parecia frio e vazio. O silêncio que os acompanhara durante o trajeto do restaurante persistia, pesado e carregado de tensão. Gabriel entrou primeiro, seus olhos percorrendo o ambiente com uma mistura de curiosidade e desdém. Mariana o seguiu, sua postura revelando o desconforto de estar em um espaço que um dia sonhara chamar de lar. Por favor, sentem-se, disse Ricardo, indicando o sofá de couro na sala de estar. Ele mesmo permaneceu de pé, incapaz de se sentir à vontade em sua própria casa. Gabriel se recostou no sofá, seus braços cruzados em uma postura defensiva. Mariana sentou-se na extremidade oposta, criando uma distância física que espelhava o abismo emocional entre eles. Ricardo, sentindo a necessidade de quebrar o silêncio opressivo, falou: Posso oferecer algo para beber? Água, café, talvez um vinho. Água está ótimo, respondeu Mariana suavemente. Gabriel apenas balançou a cabeça em negação. Enquanto Ricardo se dirigia à cozinha, ele podia sentir os olhares de Mariana e Gabriel em suas costas. Ao retornar com um copo de água para Mariana, ele notou que Gabriel observava uma foto emoldurada na estante. Uma imagem de Ricardo recebendo um prêmio de empresário do ano. Esse foi um dia importante, comentou Ricardo, tentando iniciar uma conversa. Foi quando a empresa atingiu seu primeiro bilhão em faturamento, interrompeu Gabriel, sua voz carregada de ironia. Eu li sobre isso em uma revista de negócios. Foi no mesmo ano em que eu ganhei meu primeiro campeonato de natação no colégio. Imagino que você não saiba disso, não é? A revelação atingiu Ricardo como um golpe. Ele olhou para Mariana, que baixou os olhos, evitando seu olhar. Gabriel, começou Ricardo, sua voz traindo uma emoção que raramente demonstrava. Eu sei que há muito que preciso compensar, muito que perdi, mas estou aqui agora, querendo conhecer você, querendo fazer parte da sua vida. Gabriel se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. Fazer parte da minha vida. Você acha que é tão simples assim? Que pode aparecer depois de 25 anos e esperar que eu o aceite de braços abertos? Mariana interveio, sua voz suave, mas firme. Gabriel, sei que está magoado, mas tente entender. Seu pai não sabia sobre você. A culpa é minha por não ter contado a ele. E por que você não contou, mãe? Gabriel perguntou, virando-se para ela. Por que esconder isso dele por tanto tempo? Mariana respirou fundo, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Porque na época, achei que era o melhor a fazer. Ricardo estava tão focado em sua carreira, em construir seu império,
Eu não queria ser um fardo. Não queria que você fosse visto como uma obrigação. Ricardo sentiu cada palavra como uma punhalada. Lembrou-se dos últimos dias de seu relacionamento com Mariana, das discussões acaloradas sobre prioridades, das promessas quebradas. Mariana, ele disse, sua voz quase um sussurro, eu nunca teria visto você ou nosso filho como um fardo. Você deveria ter me contado. Deveria, Mariana retrucou, anos de mágoa reprimida finalmente vindo à tona. Ricardo, você mal tinha tempo para um jantar. Sempre havia uma reunião importante e um contrato a ser fechado. Como eu poderia esperar que você tivesse tempo para um filho? As palavras pairaram no ar, carregadas de verdades dolorosas e arrependimentos. Gabriel olhava de um para o outro, absorvendo cada palavra, cada olhar trocado entre seus pais. Vocês dois cometeram erros, ele disse finalmente, sua voz mais calma agora. Mãe, por não contar a verdade. E você, ele se virou para Ricardo, por ser tão obcecado com seu trabalho que afastou as pessoas que deveriam ser importantes para você. Ricardo assentiu lentamente, aceitando a verdade nas palavras do filho. Você está certo, Gabriel. Eu cometi muitos erros. Passei anos acreditando que o sucesso nos negócios era tudo o que importava. Mas olhe para mim agora. Tenho um império. Mas estou sozinho neste apartamento vazio. Ele caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade lá fora. Sabe, sempre me perguntei se havia algo faltando na minha vida. Algo além dos contratos, das fusões, dos lucros. Agora eu sei o que era. Virando-se para encarar Mariana e Gabriel, Ricardo continuou. Eu sei que não posso voltar atrás e mudar o passado. Não posso recuperar os anos perdidos. Mas estou aqui agora, querendo fazer parte das suas vidas. Se vocês me permitirem. Gabriel se levantou, caminhando até ficar frente a frente com Ricardo. Por um momento, pai e filho se encararam, o silêncio entre eles carregado de emoções não ditas. Não será fácil, disse Gabriel finalmente. E não espere que eu o chame de pai da noite para o dia. Não espere que eu confie em você imediatamente. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Eu entendo. Não estou pedindo por milagres, Gabriel. Só por uma chance. Mariana se juntou a eles, seus olhos refletindo anos de amor maternal e preocupação. Talvez possamos tentar, todos nós, um passo de cada vez. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era mais carregado de tensão e ressentimento, mas sim de possibilidades. Ricardo olhou para Mariana, vendo nela a mulher que um dia a amara, a mãe forte que criara seu filho sozinha. Ele olhou para Gabriel, vendo o homem que seu filho se tornara, cheio de potencial e força. Um passo de cada vez, repetiu Ricardo, sentindo o peso e a promessa daquelas palavras. Enquanto a noite avançava lá fora, os três permaneceram no apartamento, começando a navegar pelas águas desconhecidas de sua nova realidade. Havia muito a ser dito, muito a ser explicado e compreendido. Mas naquele momento, uma pequena semente de esperança havia sido plantada. Ricardo Mendes. O magnata dos negócios, o homem que sempre soubera o valor de cada decisão, agora se encontrava diante da negociação mais importante de sua vida. Não era um contrato que poderia ser assinado em papel, mas um acordo tácito de tentar, de se esforçar para construir os laços que o tempo e as circunstâncias haviam negado. E assim, na penumbra daquele apartamento luxuoso, três almas feridas começaram a trilhar um caminho incerto em direção à reconciliação e, talvez, à cura. As semanas que se seguiram ao encontro no apartamento de Ricardo foram marcadas por uma dança cuidadosa de aproximações e recuos. Ricardo, acostumado a navegar as águas turbulentas do mundo corporativo, agora se via em um território completamente desconhecido, o da paternidade tardia. Numa manhã de sábado, Ricardo estava em seu escritório em casa, revisando alguns documentos, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Estou no Parque Ibirapuera para minha corrida matinal. Se quiser se juntar a mim, estarei perto do lago às 9h. Ricardo olhou para o relógio. 8h30. Seu primeiro instinto foi declinar,
alegando compromissos de trabalho. Mas então, lembrou-se da promessa que fizera a si mesmo de priorizar essa nova chance com seu filho. Com um suspiro, ele respondeu: "Estarei lá." Às 9h em ponto, Ricardo chegou ao local combinado, vestindo roupas esportivas que mal haviam sido usadas. Viu Gabriel alongando-se próximo a uma árvore, seu corpo atlético evidenciando anos de dedicação ao esporte que Ricardo nunca testemunhara. "Oi", disse Ricardo, aproximando-se hesitante. Gabriel olhou de cima a baixo, um leve sorriso irônico nos lábios. "Pensei que não viria. Essas roupas parecem novas em folha." Ricardo riu nervosamente. Faz tempo que não pratico exercícios. Minha rotina geralmente envolve mais salas de reunião do que pistas de corrida." Começaram a correr lado a lado, em um ritmo moderado. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelo som de suas respirações e dos passos no caminho de terra. Então, Ricardo começou, entre respirações ofegantes. "Você corre com frequência?" Gabriel assentiu. "Quase todos os dias. Ajuda a limpar a mente. Minha mãe sempre me incentivou a praticar esportes." A menção de Mariana fez Ricardo hesitar por um momento. "Sua mãe, ela sempre foi muito dedicada, não é?" "Sim", respondeu Gabriel, seu tom suavizando um pouco. "Ela fez de tudo para me dar uma boa vida. Trabalhou duro, nunca deixou faltar nada." Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Enquanto ele construía seu império, Mariana criava sozinha o filho de ambos. "Gabriel, eu sei que não posso mudar o passado, mas quero que saiba que estou orgulhoso do homem que você se tornou. Sua mãe fez um trabalho incrível." Gabriel olhou para Ricardo, surpreso pela sinceridade em sua voz. "Obrigado", ele disse simplesmente. Mas Ricardo pôde sentir que as palavras tinham significado algo para o jovem. Continuaram correndo por mais alguns minutos, até que Ricardo, claramente sem fôlego, precisou parar. Encostou-se em uma árvore, respirando pesadamente. Gabriel parou ao seu lado, oferecendo uma garrafa de água. "Talvez devêssemos começar com caminhadas", ele sugeriu, um leve tom de diversão em sua voz. Ricardo aceitou a água gratamente. "Já acho que você tem razão. Aparentemente, fechar negócios não é tão bom exercício quanto eu pensava." Sentaram-se em um banco próximo, observando o lago. O sol da manhã refletia na água, criando um cenário pacífico que contrastava com a turbulência emocional dos últimos dias. "E sabe", começou Gabriel, quebrando o silêncio, "quando eu era criança, costumava inventar histórias sobre você. Imaginava que você era um agente secreto ou um explorador em terras distantes, algo para explicar sua ausência." Ricardo sentiu um nó na garganta. "E agora? O que você pensa?" Gabriel deu de ombros. "Agora eu sei a verdade. Você era apenas um homem focado em construir um império, sem saber que tinha deixado algo muito mais valioso para trás." As palavras atingiram Ricardo profundamente. Ele olhou para o filho, vendo nele não apenas o reflexo de sua juventude, mas também a promessa de um futuro que ele quase perdera. "Gabriel", disse Ricardo, sua voz embargada de emoção, "eu sei que não posso apagar 25 anos de ausência, mas quero que saiba que, de agora em diante, você e sua mãe são minha prioridade. Meu império, ele não significa nada se eu não tiver uma família para compartilhá-lo." Gabriel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do pai. Então, com um pequeno sorriso, ele disse: "Bem, acho que podemos começar com você melhorando seu condicionamento físico. Não posso ter um pai que mal consegue correr 5 minutos sem desmaiar." Ricardo riu, sentindo uma onda de alívio e esperança. "Desafio aceito. Mas vamos com calma, ok? Roma não foi construída em um dia, e eu certamente não vou virar um atleta da noite para o dia." Eles se levantaram, prontos para voltar. Enquanto caminhavam de volta, Ricardo sentiu seu celular vibrar várias vezes no bolso. Mensagens de trabalho, sem dúvida, exigindo sua atenção imediata. Mas, pela primeira vez em anos, ele ignorou as notificações. Naquele momento, caminhando ao lado do filho que mal conhecia,
Ricardo percebeu que estava exatamente onde deveria estar. No caminho de volta, passaram por uma barraca de água de coco. Gabriel parou, comprando 2. Ofereceu uma a Ricardo com um sorriso. Para repor os eletrólitos, Mel explicou, vai precisar se quiser acompanhar o ritmo da próxima corrida. Ricardo aceitou a água de coco, sentindo uma onda de gratidão. Era um pequeno gesto, mas para ele significava o mundo. Era um primeiro passo, uma pequena abertura na muralha que anos de ausência haviam construído. Enquanto saboreavam a água de coco, Ricardo notou um grupo de executivos passando, todos em ternos caros. Provavelmente a caminho de alguma reunião de emergência em um sábado de manhã. Há algumas semanas, ele teria sido um deles. Agora, suado e cansado, mas com o coração mais leve do que se lembrava em anos. Ricardo percebeu que estava exatamente onde queria estar. Então, disse Gabriel, terminando sua água de coco, mesma hora na próxima semana? Ricardo sorriu, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Estarei aqui, prometeu. Enquanto se despediam, Ricardo observou Gabriel se afastar, sua figura atlética se misturando à multidão do parque. Havia ainda um longo caminho a percorrer. Muitas conversas difíceis a serem tidas, muitas feridas a serem curadas. Mas naquela manhã de sábado, sob o sol de São Paulo, um pequeno milagre havia acontecido. Um pai e um filho, separados por anos de silêncio e segredos, haviam dado os primeiros passos em direção um ao outro. Ricardo pegou seu celular, ignorando as dezenas de notificações de trabalho, e enviou uma mensagem para Mariana. Obrigado por ter criado um filho tão incrível. Temos muito o que conversar. Podemos nos encontrar esta semana? Enquanto esperava a resposta, Ricardo começou a caminhar de volta para casa, seus passos mais leves do que haviam sido em anos. O império que ele construíra ainda estava lá, esperando por sua atenção. Mas agora, pela primeira vez, Ricardo começava a entender que havia coisas muito mais valiosas do que balanços financeiros e contratos milionários. E ele estava determinado a não perder essa segunda chance. O escritório de Ricardo Mendes, na Avenida Paulista, era um monumento ao seu sucesso. Do quatreifeios do andar, a vista de São Paulo se estendia até onde os olhos podiam alcançar, uma paisagem de arranha-céus e ambição. Mas naquela tarde de quarta-feira, Ricardo mal notava a vista impressionante. Seus olhos estavam fixos na tela do computador, onde um e-mail de seu principal parceiro de negócios, Carlos Vasconcelos, piscava ameaçadoramente. O conteúdo era claro. A empresa estava prestes a fechar um acordo bilionário, mas exigia a presença de Ricardo em Nova York na semana seguinte para finalizar os detalhes. A data coincidia exatamente com o aniversário de Gabriel. Ricardo recostou-se em sua cadeira de couro, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Há apenas um mês, a escolha teria sido óbvia. Agora, no entanto, as coisas haviam mudado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Mariana aparecendo na tela. Gabriel está animado com o jantar de aniversário. Ele não admite, mas acho que está feliz por você estar vindo. Ricardo sentiu um nó no estômago. Nas últimas semanas, ele havia feito progressos lentos, mas constantes, em sua relação com Gabriel. As corridas no parque haviam se tornado um ritual de sábado, e eles até haviam assistido a um jogo de futebol juntos no último fim de semana. Era um equilíbrio frágil, mas precioso. Antes que pudesse responder à mensagem de Mariana, a porta de seu escritório se abriu. Luciana, sua assistente há mais de uma década, entrou com uma expressão preocupada. Senhor Mendes, o senhor. Vasconcelos está na linha. Ele insiste em falar com o senhor sobre a viagem a Nova York. Ricardo assentiu, pegando o telefone. A voz de Carlos soou animada do outro lado da linha. Ricardo, meu amigo, tudo pronto para a semana que vem? Este acordo vai mudar o jogo para nós. Precisamos de você lá, comandando as negociações. Ricardo hesitou. Carlos, sobre isso, surgiu um compromisso pessoal importante. Não sei se poderei ir. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Carlos falou novamente, sua voz havia perdido toda a animação anterior. Compromisso pessoal?
Ricardo, estamos falando de bilhões aqui. O que poderia ser mais importante? A pergunta pairou no ar, carregada de expectativas e anos de prioridades distorcidas. Ricardo olhou para a foto em sua mesa, uma imagem recente dele e Gabriel, no Parque Ibirapuera. É o aniversário do meu filho, Ricardo respondeu, surpreso com a firmeza em sua própria voz. Carlos riu, incrédulo. Seu filho? Ricardo, desde quando você tem um filho? E desde quando aniversários são mais importantes que negócios desse porte? A irritação cresceu dentro de Ricardo. As coisas mudaram, Carlos. Eu mudei. Há mais na vida do que apenas negócios. Ora, vamos lá, Carlos insistiu. Seu tom agora condescendente. Tenho certeza de que o garoto entenderá. Compre-lhe um carro de luxo como presente. Ele ficará feliz. Mas não jogue fora tudo o que construímos por causa de sentimentalismos repentinos. As palavras de Carlos atingiram Ricardo como um tapa. Era exatamente assim que ele costumava pensar, não muito tempo atrás. A ideia de que tudo poderia ser resolvido com dinheiro, que relacionamentos eram secundários aos negócios, não é assim que funciona, Carlos, Ricardo respondeu, sua voz fria. Não posso ir a Nova York na semana que vem. Teremos que adiar as negociações ou você terá que lidar com isso sozinho. Você está cometendo um erro, Ricardo. Carlos advertiu. Um erro que pode custar muito caro. Ricardo encerrou a chamada sem responder, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ele sabia que sua decisão teria consequências, que o império que construíra com tanto cuidado poderia sofrer. Mas pela primeira vez em sua vida, isso não parecia ser a coisa mais importante. Luciana entrou novamente no escritório. Sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. Está tudo bem, Sr. Mendes? Ouvi parte da conversa. Ricardo sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Está tudo bem, Luciana. Na verdade, acho que as coisas estão melhores do que estiveram em muito tempo. Ele se levantou, pegando seu paletó. Cancele meus compromissos para o resto do dia. Tenho um presente de aniversário para comprar. Enquanto descia o elevador, Ricardo pensou em Gabriel, em Mariana, na família que quase perdera. O futuro era incerto, os desafios eram muitos, mas pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no caminho certo. Ao sair do prédio, o caos da Avenida Paulista o envolveu. Executivos apressados, carros buzinando, a energia frenética da cidade. Por um momento, Ricardo sentiu uma pontada de dúvida. Estaria realmente fazendo a coisa certa? Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Mariana. Gabriel me contou que vocês conversaram sobre sua formatura na faculdade no próximo mês. Significa muito para ele que você esteja planejando ir. A mensagem dissipou suas dúvidas. Ricardo sorriu, guardando o celular. Ele tinha uma vida inteira de ausências para compensar, e cada momento contava. Caminhando pela avenida, Ricardo avistou uma livraria. Lembrou-se de que Gabriel havia mencionado um autor que gostava durante uma de suas corridas. Talvez um livro autografado fosse um bom começo para um presente de aniversário. Enquanto entrava na loja, seu telefone tocou novamente. Era Carlos. Provavelmente ligando para tentar convencê-lo mais uma vez sobre a viagem a Nova York. Ricardo olhou para o nome na tela por um momento, antes de silenciar o aparelho e guardá-lo no bolso. Havia um tempo em que aquela chamada teria sido sua prioridade absoluta. Agora, navegando pelas prateleiras da livraria em busca do presente perfeito para seu filho, Ricardo percebeu que estava exatamente onde precisava estar. O equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal ainda era instável. Uma corda bamba sobre um abismo de expectativas e responsabilidades. Mas pela primeira vez em décadas, Ricardo sentia que estava aprendendo a andar nessa corda. E cada passo, por mais hesitante que fosse, o levava para mais perto da família que ele quase perdera. Enquanto folheava um livro, pensando se seria do gosto de Gabriel, Ricardo se pegou sorrindo. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e possíveis tropeços, mas era um caminho que, finalmente, valia a pena percorrer.
O salão de festas do restaurante Fasano brilhava com a luz suave de dezenas de velas, criando uma atmosfera acolhedora para a celebração do aniversário de Gabriel. Ricardo observava, com uma mistura de orgulho e apreensão, seu filho interagindo com os convidados. Gabriel estava radiante, seu sorriso fácil e sua postura confiante, lembrando Ricardo de si mesmo em seus anos mais jovens. Mariana se aproximou, oferecendo a Ricardo uma taça de champanhe. "Ele parece feliz, não é?" ela comentou, seu olhar fixo em Gabriel. Ricardo assentiu, sentindo uma onda de gratidão. "Graças a você, Mariana. Você fez um trabalho incrível criando-o." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo burburinho das conversas ao redor e o tilintar ocasional de taças. "Sabe", Mariana começou, hesitante, "quando Gabriel me contou que você havia cancelado uma viagem de negócios importante para estar aqui hoje, eu mal pude acreditar." Ricardo sentiu um aperto no peito, lembrando-se da tensão dos últimos dias no escritório. "As coisas mudaram, Mariana. Eu mudei, ou pelo menos estou tentando." Antes que Mariana pudesse responder, Gabriel se aproximou, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. "Ei, vocês dois, não fiquem escondidos aqui no canto. Venham, quero apresentá-los a alguns amigos", enquanto seguiam Gabriel. Ricardo notou vários rostos familiares na festa. Executivos, políticos, figuras proeminentes da sociedade paulistana. Muitos pareciam surpresos ao vê-lo ali, em um ambiente tão pessoal e descontraído. Gabriel os levou até um grupo de jovens. "Pessoal, estes são meus pais, o Mariana e Ricardo." A naturalidade com que Gabriel os apresentou como pais pegou Ricardo de surpresa, uma onda de emoção o invadindo. Era a primeira vez que ouvia Gabriel se referir a ele dessa forma. Enquanto conversavam, Ricardo sentiu seu telefone vibrar insistentemente no bolso. Ignorou-o, determinado a estar presente no momento. Mas após a terceira chamada em rápida sucessão, a preocupação começou a crescer. Pedindo licença, Ricardo se afastou para um canto mais tranquilo do salão e verificou o telefone. 10 chamadas perdidas de Carlos Vasconcelos e uma mensagem urgente de Luciana. "Senhor Mendes, precisamos falar imediatamente. Houve um vazamento de informações sobre o acordo de Nova York. A imprensa está alvoroçada." O estômago de Ricardo afundou. Ele sabia que sua decisão de não ir a Nova York teria consequências, mas não esperava algo tão imediato e potencialmente devastador. Olhando de volta para a festa, viu Gabriel rindo com seus amigos, Mariana ao seu lado, ambos parecendo tão felizes e despreocupados. Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros. Como poderia lidar com esta crise sem sacrificar os frágeis laços que estava construindo com sua família recém-descoberta? Respirando fundo, Ricardo discou o número de Luciana. "Luciana, o que exatamente está acontecendo?" A voz de sua assistente soou tensa do outro lado da linha. "Senhor Mendes, algum insider vazou detalhes confidenciais sobre o acordo para a imprensa. As ações da empresa estão despencando e os investidores estão em pânico. O conselho está exigindo uma reunião de emergência amanhã cedo." Ricardo fechou os olhos, sentindo a familiar adrenalina de uma crise nos negócios correndo por suas veias. Parte dele queria correr de volta ao escritório, assumir o controle, fazer o que sempre fez melhor, salvar sua empresa. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, o lembrava do motivo pelo qual estava ali naquela noite. "Luciana, prepare todos os dados que temos sobre o vazamento. Quero um relatório completo na minha mesa às 7 da manhã. Vou lidar com isso primeiro coisa amanhã." Encerrando a chamada, Ricardo se virou para voltar à festa, apenas para encontrar Gabriel parado atrás dele, uma expressão indecifrável em seu rosto. "Problemas no paraíso?" Gabriel perguntou, um toque de amargura em sua voz. Ricardo hesitou, dividido entre a verdade e o desejo de proteger o momento. "Nada que não possa esperar até amanhã", ele respondeu, tentando soar convincente. Gabriel o estudou por um momento, seus olhos, tão parecidos com os de Ricardo, buscando a verdade por trás das palavras. "Sabe", ele começou, sua voz baixa, por um momento,
Realmente pensei que as coisas poderiam ser diferentes, que você poderia ser diferente. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Gabriel, Não. Gabriel o interrompeu, erguendo uma mão. Não precisa explicar, eu entendo. Os negócios sempre vêm primeiro, não é? Algumas coisas nunca mudam. Com isso, Gabriel se virou e voltou para a festa, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e o peso de décadas de escolhas erradas. Mariana, notando a tensão, se aproximou. O que aconteceu? Ela perguntou, preocupação evidente em sua voz. Ricardo suspirou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Mariana, eu preciso ir. Há uma crise na empresa e... Ricardo, Mariana o interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Pense bem no que você está prestes a fazer. Algumas escolhas não podem ser desfeitas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para a festa, para Gabriel rodeado de amigos, para a vida que ele quase perdera a chance de conhecer. Então, olhou para seu telefone, onde mensagens e chamadas perdidas continuavam a se acumular, um lembrete constante do império que ele construíra. Naquele momento, parado entre dois mundos, Ricardo Mendes enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. O caminho que escolhesse definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de sua família e de tudo que ele construíra ao longo dos anos. A tempestade que se aproximava prometia ser devastadora. Não importava qual caminho ele escolhesse. Mas pela primeira vez em sua vida, Ricardo se perguntou se o abrigo que ele sempre buscara nos negócios era realmente o lugar onde encontraria a paz que tanto desejava. Com o coração pesado e a mente em turbilhão, Ricardo deu um passo em direção ao seu futuro, sabendo que qualquer que fosse sua escolha, nada seria como antes. O sol mal havia nascido quando Ricardo chegou ao seu escritório na manhã seguinte ao aniversário de Gabriel. O prédio, normalmente cheio de vida e movimento, estava silencioso, com apenas alguns funcionários dedicados já em seus postos. Ricardo sentiu o peso da noite mal dormida em seus ombros enquanto o elevador subia até o último andar. Ao entrar em sua sala, encontrou Luciana já à sua espera, uma pilha de documentos e um café forte em mãos. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais claros de estresse e preocupação. "Bom dia, senhor Mendes", ela disse, entregando-lhe o café. "O relatório que o senhor pediu está pronto, e o conselho já está se reunindo na sala de conferências." Ricardo assentiu, tomando um gole do café. "Obrigado, Luciana." "Como está a situação?" Luciana hesitou por um momento antes de responder. "Não vou mentir, senhor. É grave. As ações caíram 15% desde ontem à noite e os investidores estão em pânico. O vazamento de informações sobre o Acordo de Nova York foi mais detalhado do que pensávamos inicialmente." Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Se ele tivesse ido a Nova York como planejado, talvez pudesse ter evitado essa situação. Mas então, a imagem de Gabriel sorrindo em sua festa de aniversário veio à sua mente. E ele soube que não poderia se arrepender de sua escolha. "Certo", disse Ricardo, endireitando-se. "Vamos enfrentar isso." Ao entrar na sala de conferências, Ricardo foi recebido por olhares tensos e acusadores dos membros do conselho. Carlos Vasconcelos, seu parceiro de longa data, parecia particularmente irritado. "Finalmente decidiu se juntar a nós, Ricardo", Carlos disse, mal disfarçando seu sarcasmo. "Espero que sua pequena festa familiar tenha valido a pena." Ricardo ignorou a provocação, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. "Senhores, senhoras, sei que estamos em uma situação delicada, mas já enfrentamos crises antes e sempre saímos mais fortes. Vamos analisar os fatos e traçar um plano de ação." As horas seguintes foram uma batalha. Ricardo apresentou estratégias, rebateu críticas e negociou com investidores por telefone. Seu instinto de negócios, afiado por décadas de experiência, estava em plena força. Mas algo havia mudado. Cada decisão que tomava agora era filtrada por uma nova lente, a de um homem que finalmente entendia o valor da família. Enquanto a reunião se estendia pelo dia, Ricardo recebeu uma mensagem de Mariana. "Gabriel está magoado.
Ele acha que você escolheu o trabalho mais uma vez. Por favor, não deixe que isso estrague o progresso que vocês fizeram. A mensagem o atingiu como um soco no estômago. Ricardo olhou para os rostos cansados ao seu redor, para os gráficos mostrando as ações em queda e, pela primeira vez em sua carreira, se perguntou se estava no lugar certo. Foi então que Carlos fez uma proposta que mudaria tudo. A única maneira de salvarmos a empresa é vendermos a divisão de tecnologia, Carlos declarou. É nossa joia da coroa. Mas se a colocarmos no mercado agora, podemos estabilizar nossas ações e acalmar os investidores. A sala ficou em silêncio. A divisão de tecnologia era o orgulho de Ricardo, o futuro da empresa. Vendê-la seria como arrancar um pedaço de si mesmo. Mas as planilhas não mentiam. Era uma solução viável. Ricardo estava prestes a concordar quando seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Gabriel. Sei que você está ocupado salvando seu precioso império, mas queria que soubesse que consegui o estágio naquela startup de tecnologia que te falei. Acho que herdei seu instinto para negócios. Afinal, naquele momento, algo estalou dentro de Ricardo. Ele olhou para Carlos e para o resto do conselho, pessoas com quem havia passado mais tempo nas últimas décadas do que com sua própria família. Não, disse Ricardo, sua voz firme. Já não vamos vender a divisão de tecnologia. Carlos o olhou incrédulo. Você enlouqueceu? É a única saída. Ricardo se levantou, uma nova determinação em seus olhos. Não, não é. Estamos pensando como sempre pensamos, sacrificando o futuro pelo presente. Mas e se, ao invés disso, abraçássemos a mudança? Ele caminhou até o quadro branco e começou a esboçar um novo plano. Vamos reestruturar a empresa. Focar na inovação, na sustentabilidade. Vamos trazer sangue novo, ideias frescas. E vou liderar pelo exemplo. O conselho o observava, uma mistura de confusão e curiosidade em seus rostos. A partir de hoje, continuou Ricardo, já vou reduzir minha carga horária, delegarei mais responsabilidades e abrirei espaço para novos talentos, incluindo meu filho, se ele estiver interessado. Carlos se levantou, furioso. Isso é loucura, Ricardo. Você vai destruir tudo que construímos. Ricardo encarou seu velho amigo com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Não, Carlos. Vou salvar o que realmente importa. E convido todos vocês a fazerem o mesmo. As horas seguintes foram um turbilhão de discussões acaloradas, planos refeitos e decisões difíceis. Mas quando Ricardo finalmente deixou o escritório naquela noite, ele sentia uma leveza que não experimentava há anos. No caminho para casa, ele parou em um parque, o mesmo parque onde costumava correr com Gabriel aos sábados. Sentando-se em um banco, Ricardo tirou o celular do bolso e, após um momento de hesitação, ligou para seu filho. Gabriel? Oi, sou eu. Sei que decepcionei você ontem e sinto muito por isso, mas queria te contar sobre algumas mudanças que estou fazendo. E, bem, gostaria de saber se você estaria interessado em trabalhar comigo, não como uma obrigação, mas como parceiros. O que acha? Enquanto ouvia a resposta de Gabriel, Ricardo observou o pôr do sol sobre São Paulo. A cidade que sempre representou suas ambições agora parecia diferente. Não era mais apenas um campo de batalha para conquistas empresariais, mas um lugar onde sua família poderia crescer e prosperar. O futuro ainda era incerto. A empresa enfrentaria desafios, e o caminho para reconstruir sua relação com Gabriel e Mariana seria longo. Mas pela primeira vez em décadas, Ricardo Mendes sentia que estava no caminho certo. Um caminho que levava não apenas ao sucesso profissional, mas à realização pessoal que ele tanto buscara sem saber. E assim, enquanto as luzes da cidade começavam a se acender, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo, a seu filho e à família que quase perdera. Uma promessa de equilíbrio, de presença e, acima de tudo, de amor. O império que ele construíra poderia tremer, mas os alicerces de sua nova vida estavam mais fortes do que nunca. 6 meses se passaram desde a noite turbulenta do aniversário de Gabriel e a subsequente mudança na vida de Ricardo Mendes. O terraço do apartamento de Ricardo,
Antes usado apenas para impressionar clientes em raros jantares de negócios, agora estava repleto de vida e risos. Era um domingo ensolarado e a família Mendes Silva estava reunida para um almoço. Ricardo, vestindo jeans e uma camisa casual, um visual que ainda surpreendia aqueles que o conheciam apenas como o implacável homem de negócios. Estava na churrasqueira, virando espetinhos com uma concentração quase cômica. Pai, cuidado para não queimar a carne como da última vez, brincou Gabriel, aproximando-se com 2 cervejas geladas nas mãos. Ofereceu uma a Ricardo, que a aceitou com um sorriso agradecido. Ei, estou melhorando, protestou Ricardo, fingindo indignação. Pelo menos desta vez não acionei o alarme de incêndio. Mariana, que arrumava a mesa próxima, riu ao ouvir o comentário. Isso é verdade. Estamos fazendo progresso. O som de suas risadas se misturava com o burburinho da cidade lá embaixo, criando uma sinfonia que, para Ricardo, era mais valiosa que qualquer acordo de negócios que já fechara. Gabriel tomou um gole de sua cerveja, observando a cidade. Sabe, pai, quando você me ofereceu aquele estágio há 6 meses, achei que era só mais uma tentativa de se redimir. Mas tenho que admitir, trabalhar com você tem sido... já interessante. Ricardo sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Os últimos meses não haviam sido fáceis. Reestruturar a empresa, enfrentar a resistência de velhos parceiros como Carlos e, ao mesmo tempo, tentar construir uma relação com seu filho. Tudo isso havia testado seus limites como nunca antes. Interessante é uma forma de descrever, Ricardo respondeu com um sorriso. Acho que nunca fui tão desafiado em toda a minha carreira quanto nas nossas reuniões de brainstorming. Gabriel riu. Bem, alguém precisa manter você atualizado com as últimas tendências, não é? Mariana se juntou a eles, trazendo uma salada. Vocês 2 e suas discussões de trabalho. Qual é a regra para os almoços de domingo? Nada de falar de negócios, responderam pai e filho em uníssono, trocando olhares cúmplices. O almoço transcorreu em uma atmosfera de descontração e intimidade que meses atrás teria parecido impossível para Ricardo. Entre garfadas de salada e pedaços de carne, apenas levemente queimada, a conversa fluía naturalmente, tocando em temas que iam desde os últimos filmes que haviam assistido até os planos para as próximas férias em família. Um conceito que ainda soava estranho, mas agradavelmente reconfortante para Ricardo. Enquanto Mariana contava uma história engraçada sobre um de seus pacientes, ela era psicóloga, Ricardo se pegou observando a cena com um misto de admiração e incredulidade. Como pôde ter passado tantos anos acreditando que o sucesso se media apenas por números em uma planilha? Seu devaneio foi interrompido pelo som de seu celular. Por um momento, o velho instinto de atender imediatamente se manifestou. Mas Ricardo apenas olhou para o aparelho e o silenciou. Gabriel notou o gesto. Tudo bem, pai. Pode atender se for importante. Ricardo balançou a cabeça, sorrindo. Nada é mais importante do que isto aqui. Agora. Mariana alcançou a mão de Ricardo por cima da mesa, apertando-a gentilmente. Seus olhos se encontraram, e naquele breve momento, passado e presente, se fundiram. Ali estava a mulher que ele quase perdera. A mãe incrível que criara seu filho sozinha, agora parte integral de sua vida novamente. Então, disse Gabriel, quebrando o momento, mas com um sorriso compreensivo no rosto, já que não podemos falar de trabalho, que tal me contarem mais sobre como vocês 2 se conheceram? Acho que nunca ouvi a história completa. Ricardo e Mariana trocaram olhares surpresos, então sorriram. Bem, começou Ricardo, foi há muito tempo, em uma festa de gala da empresa. Enquanto a tarde avançava, as histórias se desenrolavam, preenchendo lacunas de 2 décadas e meia. Risos ecoavam, algumas lágrimas foram discretamente enxugadas e, aos poucos, o quebra-cabeça da família Mendes Silva ia se completando. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, os 3 permaneceram no terraço, agora em um silêncio confortável. Gabriel foi o primeiro a falar. Sabe, por anos eu imaginei como seria ter uma família completa. Agora que tenho, é diferente do que eu esperava. Melhor,
de certa forma. Mariana sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Diferente como os filhos, Gabriel pensou por um momento. É mais real, eu acho. Não é perfeito. Ainda temos nossos momentos difíceis, nossas discussões. Mas sinto que estamos construindo algo verdadeiro. Ricardo sentiu um nó na garganta. Gabriel, eu... Não precisa dizer nada, pai, interrompeu Gabriel gentilmente. Sei que não podemos mudar o passado, mas estou grato pelo que temos agora. Os três se abraçaram. Um momento de conexão que valia mais que todas as riquezas que Ricardo acumulara ao longo dos anos. Quando se separaram, Ricardo olhou para a cidade que se estendia abaixo deles. São Paulo, a metrópole implacável que sempre simbolizara suas ambições, agora parecia diferente. Não era mais apenas um campo de batalha para conquistas empresariais, mas o cenário de uma nova história, a história de sua família. Acho que aprendi algo importante nesses últimos meses, disse Ricardo, sua voz suave, mas firme. O verdadeiro legado que deixamos não está nos edifícios que construímos ou nas fortunas que acumulamos. Está nas vidas que tocamos, nas relações que cultivamos. Mariana e Gabriel assentiram, entendendo o peso daquelas palavras. Então, continuou Ricardo, erguendo sua taça em um brinde, ao nosso legado. A nossa família, ecoaram Mariana e Gabriel, suas taças tilintando sob o céu do entardecer. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família Mendes Silva permaneceu no terraço, conversando, rindo e simplesmente desfrutando da presença uns dos outros. O império de Ricardo podia ter mudado, evoluído, mas ele finalmente entendera que seu maior tesouro estava ali, naquele terraço. O futuro ainda reservava desafios. Haveria dias difíceis no trabalho, discussões familiares, momentos de dúvida. Mas Ricardo sabia que agora enfrentaria tudo isso com uma nova perspectiva e, mais importante, com o apoio de sua família. E assim, sob as estrelas que começavam a pontilhar o céu paulistano, Ricardo Mendes, empresário, pai e homem redescoberto, sentiu uma paz que nenhum sucesso profissional jamais lhe proporcionara. Ele finalmente estava em casa.